Fala, meu aluno! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática para você que vai fazer o concurso do Correios, beleza? Nessa aula a gente vai estar aprendendo sobre isso daqui, expressões numéricas, para a gente ser mais específico, beleza, galera? Vamos aprender sobre expressões numéricas. O objetivo das expressões numéricas é a gente estar trabalhando com duas ou mais operações matemáticas de maneira simultânea. Então, por exemplo, a gente vai ter uma soma, uma multiplicação, ou a gente pode ter uma soma e uma subtração, a gente pode ter divisão e soma, potência e soma, e assim sucessivamente. A ideia é que você tenha duas ou mais operações matemáticas ocorrendo simultaneamente. Beleza? Isso aqui é onde vem aqueles probleminhas que você vê de memes aí, da galera partilhando, compartilhando, por exemplo, no Instagram, no Facebook. 99% das pessoas erram esse tipo de exercício e não sei o quê. 99% erra esse tipo de problema. Mas, galera, dá para fazer legal, é tranquilo, não é difícil. Basta você seguir as regrinhas que eu vou colocar aqui para vocês. Note que aqui a gente vai ter uma ordem de prioridade para poder resolver esses problemas. Veja que a primeira coisa que você vai ter que resolver é potência e raiz. Ou seja, você vai resolver todas as potências e raízes que aparecem ali no seu problema. Vai resolver as potências 2 elevado a algum número, raiz quadrada de algum número. Resolveu isso daqui, depois você vai resolver todas as multiplicações e divisões que aparecem para você. Vai resolver tudo e qualquer tipo de multiplicação e divisão. E por fim, por último, não menos importante, você vai resolver todas as somas e subtrações. Lembrando que para cada bloquinho desse daqui que eu coloquei para vocês, ó, você não tem uma ordem de prioridade. Você não tem, por exemplo, a multiplicação mais importante do que a divisão e vice-versa. Você não tem a divisão mais importante do que a multiplicação. Da mesma forma, você não tem a soma mais importante que a subtração, ou a subtração mais importante que a soma. Para você saber qual você vai resolver primeiro, basta resolver o que aparecer primeiro. Esse aparecer primeiro é sempre na ordem da esquerda para a direita. Por exemplo, vamos dizer que a gente tenha essa expressão aqui para poder ser resolvida. Eu vou colocar aqui para vocês isso daqui, ó. 4 vezes 2 dividido por 2. Pedro, que conta que a gente vai resolver primeiro? A divisão ou a multiplicação? Novamente, o que aparecer primeiro. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o 4 vezes 2, que dá 8. Esse resultado você vai dividir por 2. Assim, 8 dividido por 2 dá 4. O erro é se você fizer 4 vezes 2 dividido por 2 e primeiro resolver a divisão. 1. Se eu fizer agora 4 vezes 1, esse resultado, aqui por incrível que pareça, deu o mesmo resultado 4. Mas pode ser que você tenha alguma situação que o resultado fique diferente, viu? Cuidado com isso. Será que se a gente mudar aqui, por exemplo, para 6, será que o resultado vai ficar igualzinho? Vamos ver. Fiquei curioso aqui. Então, se a gente fizer agora nessa ordem que eu estou colocando aqui para vocês, 6 vezes 2 dá 12. O 12 dividido por 2 equivale a 6. Agora, se eu fizer aqui, por exemplo, 6 vezes, se eu fizer aqui 2 dividido por 2, acho que é por causa do 2 e 2 ali que eu coloquei, por isso que coincidentemente está dando o mesmo resultado aqui. Tranquilo? Se eu colocar, por exemplo, aqui o número 3. Aqui o 3 está tudo dando igual, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, o número 3 no lugar, 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 3 dá 18. O 18 dividido por 2 dá 9. Agora, se eu fizer aqui primeira divisão, 3 dividido por 2, isso aqui dá 1,5. 6 vezes 1,5, gente, isso aqui também está dando 9. Mas a ideia, galera, é primeiro resolver o que aparecer primeiro. Será que se a gente inverter a ordem aqui das operações, fica melhor? Por exemplo, eu vou colocar aqui divisão e multiplicação. Divisão e multiplicação. Vamos ver se assim vai ter diferença. Ó, se eu faço aqui 6 dividido por 3, isso aqui é 2. Agora, 2 vezes 2 dá 4. Agora, eu vou fazer aqui a multiplicação primeiro. 3 vezes 2 dá 6. Agora sim, 6 dividido por 6 dá 1. Pronto, achei aqui uma situação que deu resultado diferente. Percebeu? Então, veja que primeiro eu fiz a divisão e depois eu fiz a multiplicação.
Fazendo nessa ordem, deu 4. Nesse caso aqui, eu fiz primeiro a multiplicação. Se eu dividir depois, 6 dividido por 6, vai ficar para a gente 1, que o resultado é diferente. Então, toma cuidado com isso. Você vai resolver na ordem que aparece. Ou seja, da esquerda para a direita, você vai resolver o que aparecer primeiro. Fechou essa ideia? Então, toma cuidado com isso daqui. Vou até deixar esses dois exemplos aqui. Beleza? Ó, esse jeito aqui que a gente fez é a forma correta. Essa daqui é a forma correta. Essa daqui é a forma errada. Porque a gente está resolvendo a multiplicação primeiro. O que eu devo resolver primeiro é a divisão, porque ela aparece primeiro. Essa aqui é a forma correta. Essa daqui é a forma errada. Beleza? Toma muito cuidado com isso daqui. Vou até colocar aqui da mesma cor. Isso aqui é a forma correta. Eu estou resolvendo aqui a divisão primeiro. Beleza? Mas eu estou resolvendo a divisão primeiro. Porque ela é mais importante que a multiplicação? Não simplesmente por isso. Porque ela aparece primeiro numa ordem da esquerda para a direita. É assim que você vai tratar esse tipo de questão. Beleza? Então, para cada bloco, potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão. Depois, soma e subtração. É assim que você vai resolver esse tipo de conta. Agora, há alguns elementos matemáticos que a gente utiliza para quebrar essa ordem de prioridade. Pedro, quais elementos são esses aí? O parênteses, o colchete e a chave. São elementos, símbolos matemáticos que a gente utiliza essencialmente para quebrar essa ordem de prioridade. Ou seja, para a gente colocar, por exemplo, uma soma mais importante do que uma multiplicação. Então, veja que esses símbolos aqui, eles são mais importantes do que aquelas operações matemáticas que aparecem primeiro. Então, primeiro eu vou resolver os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Esses símbolos, eles são mais utilizados para quê? Para a gente quebrar uma ordem de prioridade de cálculos. Só para você perceber esse tipo de situação. Olha, eu vou resolver essa conta aqui. 2 vezes 3 mais 5. Se eu fosse resolver essa conta, a gente primeiro resolve a multiplicação. 2 vezes 3 dá 6. E mais 5 dá 11. Está aqui. Agora, só beber uma água. O que aconteceria se eu colocasse um parênteses? Ou seja, se eu fizesse 2 vezes 3 mais 5. Note que ao colocar o parênteses, esse parênteses deve ser resolvido primeiro. Então, significa que eu primeiro tenho que fazer a soma. Ficando para mim, 2 que multiplica quanto? 3 mais 5 dá 8. Ou seja, eu tenho que fazer, então, 3 mais 5, que é 8. E agora eu vou multiplicar. E 2 vezes 8 equivale a quanto para a gente? 16. Então, note que com parênteses, eu quebrei aquela ordem de prioridade. Enquanto na primeira, eu tenho que primeiro multiplicar para depois somar, o parênteses veio para quebrar essa ordem de prioridade. Para eu primeiro somar e depois a gente multiplicar. Percebe isso? E os resultados são totalmente diferentes. Então, note que primeiro eu vou resolver tudo que aparece dentro do parênteses, para depois a gente efetuar a multiplicação. Agora, diferente dessa de cima, eu primeiro resolver a multiplicação, porque não tem mais símbolo nenhum aqui para a gente resolver. Aí depois a gente efetua a soma. Então, essa é a maior importância desses símbolos. É a gente quebrar essa ordem de prioridade. Então, pegou as manhas aqui, essencialmente, do que eu preciso saber? Eu tenho que seguir essa ordem da esquerda para a direita em cada uma dessas operações. Primeiro, potência e raiz, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Lembrando que para cada bloco desse, eu não tenho uma ordem, eu não tenho uma prioridade de conta. Eu vou resolver primeiro o que aparece da esquerda para a direita. Em relação aos símbolos, primeiro eu resolvo os parênteses, tudo que está dentro do parênteses. Aí, óbvio, quando você for prestar atenção dentro do parênteses, aí dentro daquele parênteses você vai seguir a ordem das contas. Por exemplo, se eu tenho uma soma e uma multiplicação, então vai fazer a multiplicação primeiro. Dentro daquele colchete que aparece para você, eu tenho potência e soma. O que eu vou resolver primeiro? A potência. Pedro, lá dentro da chave, eu tenho soma e subtração. O que eu vou resolver primeiro? Que aparecer primeiro da ordem da esquerda para a direita. Fechou? É assim que você vai trabalhar com esses símbolos matemáticos.
Vamos ver dentro de questão de prova como que isso aqui pode aparecer para a gente. Isso aqui é uma questão bem antiga, mas são questões aqui bem didáticas para a gente poder trabalhar esse tipo de conta. Olha, julgue o item seguinte relacionado a expressões algébricas. Então vamos lá. Então a gente vai ter que resolver essa expressão numérica aqui que aparece para a gente. Tem que verificar se esse resultado realmente equivale a menos 1. Pedro, e agora, como é que a gente vai fazer essa conta aí? Bem, então a gente tem aqui dois parênteses, temos uma subtração e temos aqui um outro parênteses. Aparece ali para a gente 3 menos 5 e no outro parênteses 7 menos 10. Eu falei para você que a primeira coisa a ser feita são as contas dentro dos parênteses. E agora, como é que vai ficar para a gente? Resolva a continha dentro do parênteses. Quanto que é 3 menos 5? Pedro, você já me ensinou essa conta. 3 menos 5, eu repito o sinal do maior. Nesse caso, eu vou repetir o sinal do 5. E agora a gente faz a subtração. 3 menos 5 equivale a 2. Então, a gente vai ter menos 2. Toda vez que você termina a conta de um símbolo, você pode mandar ele embora, não precisa colocar mais, beleza? Agora eu vou repetir o sinal de menos. E agora eu vou fazer a conta desse outro parênteses. Quanto que é 7 menos 10? Ah, Pedro, mesma ideia. Eu vou repetir o sinal do maior, que é o 10. E agora eu vou subtrair. 10 menos 7 dá 3. Claro que a princípio não faz sentido uma conta fazer menos menos. Então aqui nesse caso, eu vou ter que manter o parênteses para poder separar esses sinais. Pedro, e agora como é que a gente faz isso daqui? Agora a gente vai fazer aquele método da multiplicação de sinal. Eu te pergunto, quanto que é menos com menos? Pedro, menos com menos na multiplicação dá mais. Então isso aqui equivale para você a menos 2 mais 3. Lembrando que esse mais 3 saiu do joguinho de sinal. Beleza? E agora termina a conta. Quanto que é menos 2 mais 3? Pedro, o sinal é diferente. Então, a gente repete o sinal do maior. Qual deles é o maior? O 3. Então, vou repetir o sinal positivo. E aqui já dá para julgar o item. Ele falou para a gente que é menos 1. Então, esse item está o quê? Errado. Porque a resposta tem que dar positiva. Já falou besteira. Tranquilo? Mas continuando essa conta, resultado é positivo. Quando o sinal é diferente, repete o sinal do maior. E agora diminui. Quanto que é 3 menos 2? Uma unidade. Então, por isso, o resultado daquela expressão numérica equivale a mais 1. Aqui está. E não menos 1, como ele colocou para a gente. Legal, não é? Terapêutico fazer esse tipo de conta, né? Vamos lá, mais uma questão aqui para a gente julgar. Mesma ideia, eu tenho que responder essa expressão numérica. Eu vou repeti-la aqui. Então, a gente tem 4 que multiplica um colchete. E a gente vai ter dentro do colchete 5 menos 7 menos 4. Fecha o colchete. Agora eu vou ter mais 3 que multiplica 1 menos 3. E, por fim, a gente tem 1 menos 2. A gente vai ter que fazer essa conta enorme que aparece aqui para a gente. É questão de ter paciência. Pedro, e agora? Como é que eu faço essa continha? Como eu falei para você, tem que seguir primeiro a ordem dos símbolos. Você vai primeiro olhar para os símbolos. Olhando para os símbolos aqui, a primeira coisa a ser resolvida são os parênteses. Você pode resolvê-los de maneira simultânea. Não tem problema. Então, eu vou resolver esses dois parênteses aqui. Então, no primeiro parênteses, quanto que dá 7 menos 4? Pedro, 7 menos 4 dá 3. Agora, resolvendo o outro parênteses. Quanto que é 1 menos 3? Ah, Pedro, 1 menos 3. Eu vou repetir o sinal do maior, que é o menos. Repito o sinal do maior, que é o menos. E depois eu faço a subtração. 3 menos 1 dá 2. Então, o resultado daquela conta é menos 2. Tudo aquilo que você não fez conta, você repete. Então, Pedro, o que vai ficar para mim? 4 que multiplica colchete, 5 menos, fecha o colchete, mais 3 que multiplica menos 2. Como não faz sentido a gente deixar o sinal juntinho, coloca o parênteses para separar. Menos 2. Tudo isso daqui igual. Aqui está. Então, veja que eu posso utilizar o parênteses também para separar sinais.
Para eu não ter vezes menos, para eu não ter divisão mais, para eu não ter menos menos, mais menos. Então, a gente utiliza esses parênteses para separar esse sinal um do outro. Fechou? E agora, Pedro, que continha a gente deve fazer aqui? Agora você pode resolver os colchetes. Primeira continha a gente fez que são os parênteses. Agora a gente resolve os colchetes. Pedro, simultaneamente eu posso resolver esse parênteses aqui? Esse parênteses essencialmente é uma multiplicação, mas pode também, não tem problema. Eu vou começar resolvendo o colchete. Nesse colchete, que conta que tem para eu fazer? 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. Tudo aquilo que você não fez conta, repete. Então, vai ficar 4, que multiplica 2. Mais 3 vezes menos 2. Tudo isso, menos 2. Então, sobraram essas contas aqui para você fazer. Então, veja que os símbolos foram embora. E agora sobraram algumas operações para você fazer. Veja que você tem uma multiplicação, uma soma, outra multiplicação e uma subtração. Então, entre multiplicação, soma e subtração, você resolve o que primeiro? A multiplicação. E, por sinal, você pode resolver essas duas multiplicações de maneira simultânea. Então, eu vou resolver essa multiplicação e essa outra multiplicação. Aqui está. Então, a gente vai resolver essas duas multiplicações. E quanto que é 4 vezes 2? Isso é 8. Quanto que é 3 vezes menos 2? Isso é menos 6. Então, vai ficar para a gente 8 mais menos 6. Coloco parênteses para não misturar o sinal. Tudo isso menos 2, que é igual. Pessoal, estou fazendo aqui bem passo a passo, que é para a gente ter uma ideia, até mesmo para agregar você que tem mais dificuldade em matemática, para você aprendendo com mais calma. Obviamente, à medida que você for fazendo mais questões, você vai perceber que alguns passos desse daqui você consegue pular. Aqui meu objetivo é também agregar você que tem dificuldade, tudo bem? Agora, eu quero eliminar esse parênteses. Para eliminar esse parênteses, o que eu posso fazer? O joguinho de sinal. Mais com menos dá menos. Então, no final dos cálculos, o que apareceu aqui para mim? 8 menos 6 menos 2. É essa conta que você vai ter que fazer. Agora, quanto que é 8 menos 6 menos 2? É só fazer diretamente, né? 8 menos 6 dá 2. 2 menos 2 fica 0. Então, o resultado final dessa contaiada toda é 0. Aqui está. E veja que é exatamente o que o item colocou para a gente. Por causa disso, esse item está certo, correto, verdadeiro, sinceríssimo. Percebeu, então, o que fizemos? Então, primeiro a gente veio aqui e resolveu parênteses. Depois a gente veio e resolveu o colchete. Depois a gente resolveu as multiplicações. Aí a gente fez o joguinho de sinal aqui. E depois a gente terminou resolvendo as subtrações, beleza? Tudo isso seguindo essa ordem que eu coloquei aqui para vocês. A prioridade são nos símbolos. Nesses símbolos, primeiro parênteses, depois colchete, depois chave. Lembrando que dentro de cada um desses caras, eu vou seguir essa ordem de operações. Potência raiz, multiplicação e divisão, soma e subtração. Lembrando que dentro de cada bloco de operações eu não tenho uma prioridade. Eu resolvo o que vier primeiro da esquerda para a direita. Beleza? Próxima que aparece aqui para a gente. Julgue o item seguinte relacionado a expressões algébricas, ou seja, resolver esse miarado velho de conta que aparece aí para a gente. Então, temos aqui parênteses, 40 mais 13, que multiplica parênteses, 72 menos 50. Isso aqui sobre, lembrando que toda fração é uma divisão, dividido por 23 menos 12, tudo isso menos 6, que é igual. Então, o nosso objetivo é resolver essa conta que aparece aqui. E agora, Pedro, como é que a gente vai resolver essa conta aí que aparece para a gente? Bem, para poder resolver essa conta, como eu já coloquei para vocês, a ideia é resolver primeiramente os parênteses. Note que você tem dois parênteses aqui para serem resolvidos. Esse primeiro parênteses e esse segundo parênteses. 40 mais 13 equivale para a gente a 53. 72 menos 50 equivale para a gente a 22.
Então, ficou para a gente 53 vezes 22. Primeiro parênteses, depois o outro parênteses. E isso daqui dividido pelo 23 menos 12. Tudo isso menos 6, que é igual. Pedro, e agora, como é que a gente resolve esse cálculo aí que aparece para a gente? Bem, eu vou mostrar aqui para você pensando na ideia de expressões algébricas. Depois a gente simplifica a ideia pensando em frações, beleza? Primeiro eu vou pensar em expressões algébricas. Pensando em expressões algébricas, quando você vê elementos desse formato, você tem implicitamente um parênteses em cima e um embaixo dessa fração. Então, a priori, a ideia é você resolver a conta em cima e resolver a conta de baixo. Ou seja, fazer o 53 vezes o 22 e fazer o 23 menos o 12. Para facilitar, eu vou fazer só a conta de baixo. Beleza? Implicitamente, você tem um parênteses, olha. Tanto nesse de baixo quanto nesse de cima. Então, Pedro, como é que a gente vai fazer isso daí? O 53 vezes o 22, eu não vou resolver. Eu vou deixar como 53 vezes o 22. Você vai entender o porquê. Embaixo, eu vou resolver. 23 menos 12, isso equivale a 11. Então, 23 menos o 12 deu 11. Ou seja, a gente resolveu a subtração de baixo. Porque implicitamente a gente tem parênteses aparecendo para a gente. Tudo isso menos 6. Agora, eu vou me utilizar de operações que a gente aprendeu nas aulas sobre frações. Eu tenho a possibilidade de realizar simplificações em frações. Por exemplo, eu posso fazer aqui o 22 dividido por 11. Lembra que a gente aprendeu simplificação de frações? Eu tenho a liberdade, então, de já fazer a simplificação dessa fração. Então, fazendo 22 dividido por 11, quanto que dá? Isso é 2. E agora, eu posso efetuar a conta com o que sobrou, que é o 53 vezes o 2. Se você fizer 53 vezes 2, isso aqui vai dar 106. 106 menos 6, qual o resultado final? 100. Pronto. Chegamos ao resultado final, que é 100. Que é exatamente o que aparece ali para a gente no item. Por causa disso, esse item está corretíssimo. Aqui está. Pedro, mas e se de maneira alternativa eu não seguisse essa ordem daqui para cá? Se de maneira alternativa eu tivesse feito de uma maneira diferente, que seria o quê? Ali a gente tem 53 vezes 22 dividido, que é a fração 23 menos 12, tudo isso menos 6. Pensando de maneira mais criteriosa em expressões algébricas, poderia ter resolvido tudo em cima e resolvido tudo embaixo. Pode, pode, sem problema algum. Aí você vai ter que fazer o 53 vezes o 22. Vamos fazer? 53 vezes 22. 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 5, 10. Por uma casa. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Fazendo a soma, desce o 6. 0 mais 6, 6. 1 mais 0, 1. E desce 1. Aqui deu 1.166 na multiplicação ali. Eu vou ter que dividir isso daqui por 23 menos 12. 23 menos 12, como eu já falei, dá 11. Então, vai ficar 1.166 sobre 11, tudo isso menos 6. A ideia é primeiro resolver a divisão para depois a gente resolver a subtração. Então, primeiro eu divido para depois subtrair. Então, a gente vai primeiro resolver a divisão. Pedro, mas como é que eu faço essa divisão aí? Tia Teteia na veia. 1.166, eu vou ter que dividir esse camarada por 11. Pedro, e agora, como é que eu faço essa conta? Você vai agrupar o número até chegar no 11 ali. 11 dividido por 11, isso é 1. 1 vezes 11 dá 11. 1 menos 11, 0. Agora a gente vai para o próximo número, que é o 6. Note que eu desci o 6, mas eu não consigo dividir o 6 pelo 11. Quando você desce o número, você não consegue dividir, você coloca um 0. Tá aqui, ó, coloca o número 0.
Agora eu vou descer o próximo número, que é esse 6. Agora eu consigo dividir. 66 dividido por 11 dá 6. 6 vezes 11, 66. 66 menos 66, 0. Então, o resultado daquela divisão é 106. Então, faremos aqui 106 menos 6. E 106 menos 6 dá o mesmo 100. Então, veja que, alternativamente, a gente tem aqui, ó, dois passos que eu posso seguir. Ou eu utilizo esse método 1, ou eu utilizo esse método 2. Fica a seu critério. Beleza? Então, você pode seguir ou por esse método, ou por esse método. Fica a teu critério, beleza? Particularmente, eu acho esse daqui melhor. A gente simplificando frações, porque assim a gente vai estar trabalhando com números menores. Priorize simplificar a fração. Quando você simplifica a fração, você trabalha com números menores. Fica mais fácil de resolver questões de prova, beleza? Você tem que fazer isso na hora que você estiver estudando para os seus concursos, beleza? É importante fazer isso. E veja que, independente da situação, você chega ao mesmo resultado sem e o item continua correto. Fechou? Vamos aqui a mais uma questão. Eita lapa de questão que a gente tem aqui. Vamos lá. Então, a gente tem aqui 2/5 mais 1/5. Eu vou fazer o seguinte, como essa conta está muito quente, está muito grande, eu vou deixá-la para a próxima aula para a gente poder resolver. Beleza? Que a gente vai ter uma aula só para ficar resolvendo questões de prova, para você ver como é que isso daqui pode aparecer para você. Novamente, para reforçar, o mais importante é o quê? É você priorizar as contas que aparecem aqui para você. Operações, potência e raiz, multiplicação e divisão, soma e subtração. E lembrar da ordem dos símbolos, parênteses, colchete e chave. E que esses camaradas aqui têm uma prioridade em relação às operações que aparecem aqui para você. Beleza, pessoal? Então, com isso, nós ficamos por aqui. E precisando, um forte abraço. Continue seus estudos aí, que com certeza você vai conseguir a tua aprovação. Beleza, galera? Então, um forte abraço e bons estudos para vocês. Até mais.